O que significa dizer Deus é santo? A mesma santidade de Deus está disponível para nós nos dias de hoje? Quais são os atributos divinos que estão interligados à santidade de Deus? É sobre esse tema importantíssimo e também urgentíssimo que nós trataremos neste episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sólida Fé Podcast, o meu, o seu, nosso podcast, onde a intelectualidade e espiritualidade andam juntas. Isso mesmo, se você está gostando desses temas, dos atributos de Deus, eu peço a você compartilhe esse podcast para mais pessoas, para um amigo, para uma amiga, para o grupo de teologia da sua igreja, para que nós possamos crescer juntos, conhecendo mais sobre a essência de Deus. No podcast passado falamos sobre a solidão de Deus, é um atributo de Deus, a solidão de Deus. Mas você não sabe o que significa isso? Então depois desse aqui, volte lá para você conferir o podcast anterior que falei sobre a solidão de Deus. Eu quero tomar por base para falar sobre a santidade de Deus o verso que está em Isaías, capítulo 6, verso 1 a 3, que nos diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. É verdade que o tema da santidade de Deus ele é central em toda a Escritura Sagrada. Desde o Antigo Testamento até o Novo, nós encontramos inúmeras referências a respeito da santidade de Deus e a sua importância para a nossa vida espiritual e a sua importância também para a nossa compreensão da natureza divina. Por que é importante para a nossa vida espiritual? Porque compreendendo aquele que nos criou, compreendendo a essência do nosso Deus, nós vamos querer ser igual a Ele. Nós vamos querer refletir a sua essência. Por isso que a nossa vida espiritual só tende a crescer. E também para uma compreensão bíblica de quem de fato Deus é. Ele é santo. E as Escrituras nos mostram isso. No Antigo Testamento, nós vemos a santidade de Deus sendo proclamada de várias maneiras. Por exemplo, no livro de Isaías, conforme nós lemos há pouco tempo. O profeta, ele tem uma visão da santidade de Deus no templo, onde os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão, ela destaca a separação e também a pureza absoluta de Deus, separação e pureza absoluta do nosso Deus em relação ao mal. Essa santidade tríplice, onde algumas pessoas têm as suas interpretações, alguns acreditam que esse santo, santo, santo está relacionado ao santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que Isaías, sendo judeu, escrevendo para judeu, e o judeu não tem problema com a Trindade. Um judeu, ele já sabe que de fato a essência de Deus, já sabe de fato que ela é 3 em 1, 3 pessoas, 1 em essência. Então eles não têm essa dificuldade. Só que o povo do Ocidente, nós aqui que temos essa dificuldade de compreender isso, que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. São 3 pessoas com 3 atividades distintas, mas que têm o mesmo propósito e a mesma essência. Então, eu não acredito que seja santo ao Pai, santo ao Filho e também santo é o Espírito Santo. O que eu posso entender é o seguinte: imagina só, quando você quer pontuar algo para o seu filho, para a sua filha, para que eles possam executar. O que você faz? Você fica repetindo: 4 horas da tarde você tem que ir na padaria comprar o pão. Aí você fala: 4 horas da tarde tem que ir na padaria comprar o pão. 10 para as 4. Já foi lá comprar o pão. Ou seja, você está enfatizando uma coisa que é importantíssima para os seus filhos fazerem. Eu creio que aqui Deus ele está mostrando
mostrando algo ao profeta e está enfatizando uma informação através dos serafins. Os serafins estão dizendo que ele é santo, santo, santo. É a sua essência. E eu creio que ele enfatiza a santidade absoluta de Deus. Então a repetição, ela serve para enfatizar a intensidade, a completude dessa santidade, da santidade do nosso Deus. Ele é santíssimo, ele é completamente separado, ele também é distinto de toda a criação. Podemos dizer, nessa repetição da santidade de Deus, que ele é santo, profundamente santo, infinitamente profundamente santo. Ou seja, o profeta, ele está contemplando aqui a ênfase na natureza de Deus, naquilo que ele de fato é. No Novo Testamento, nós vemos Jesus também sendo apresentado como a encarnação da santidade de Deus. A sua vida, os seus exemplos, a sua missão, a vida livre do pecado, ela reflete aquilo que de fato Deus é. Ele é santo, ele é absolutamente santo. Além disso também, de vermos no Antigo Testamento textos, de vermos também na pessoa de Jesus a encarnação da santidade de Deus, nós vamos encontrar também nas epístolas do Novo Testamento, frequentemente os apóstolos nos exortando a vivermos uma vida santa, uma vida separada do pecado, consagrada a Deus, porque isso de fato é santidade. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, nós lemos: como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então, é preciso tomarmos nota disso. A santidade de Deus é um tema que ecoa em toda a Escritura, servindo como um lembrete para mim e para você também da separação, da pureza divina, bem como uma chamada também à santificação para que nós possamos viver assim e dessa forma. Então podemos ver que somente Deus é infinitamente, independentemente e imutavelmente santo. Muitas vezes ele é descrito pelas Escrituras como santo, como separado. Isso se dá porque ele é a soma total de todas as excelências morais. A.W. Pink, onde eu me baseio nesse atributo de Deus sobre a santidade, diz que Deus é a pureza absoluta que nem mesmo a sombra do pecado e da maldade o mancha. Abacuque diz que ele é tão puro, tão santo, tão separado que os seus olhos não suportam ver o mal, não suporta tolerar a maldade. E em Crônicas 20, verso 21, Deus designa cantores em Israel para louvar a beleza, o esplendor, a santidade graciosa, o brilho intenso de Deus. Então, ao descrevermos Deus, podemos tomar as palavras de um puritano que escreveu uma teologia sistemática, e ela é importante. O nome dele é Stephen Charnock. Para descrevermos Deus, ele utiliza essa descrição em sua teologia sistemática. Ele diz assim: o poder de Deus é a mão ou braço de Deus, a onisciência, os seus olhos, a misericórdia são as suas entranhas, e a eternidade pode ser considerada como a sua duração, mas a santidade é de fato a sua beleza. Olha que coisa esplêndida. Então, o poder de Deus está relacionado àquilo que ele é capaz de fazer. A sua onisciência se refere à sua completude, à sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua misericórdia que se renova a cada dia para nós. Ela é o seu coração, o seu órgão vital, compassivo, amoroso. A eternidade
A eternidade de Deus enfatiza a sua existência. Ele não tem começo e muito menos fim. Ele é eterno. E a santidade de Deus, ela é descrita como a sua beleza. A santidade é uma qualidade fundamental que o separa completamente do pecado e também da pureza. A santidade de Deus, ela é uma qualidade fundamental que o separa de todo mal e o separa dos seres humanos. Ele só é Deus porque ele é santo, ele é separado, ele não é contaminável, ele é puro. Essa beleza, a santidade de Deus, ela é registrada em todas as coisas. Nós podemos ver que existe alguns atributos que Deus, ele por graça compartilhou com os seres humanos. Um desses atributos é a santidade. E também eu vejo alguns dos atributos que Deus compartilha com a natureza, com a criação. E parece-me que a santidade, ela é desaguada na criação. A santidade não fala apenas que Deus é separado do pecado, mas fala que ele é lindo, fala que ele é belo. E olha só como Deus é belo por meio da sua criação. Olhe e observe as cores da asa da borboleta. Olhe e observe as listras da zebra. Olhe e observe as pintas da onça pintada. Olhe para as árvores, olha para toda a criação. Veja se você não consegue contemplar a beleza de Deus por meio da sua santidade. Ele é santo, ele é separado, ele é belo. Nós podemos entender assim. Então a santidade de Deus, ela pode ser também comparada com o quê? Com o brilho do sol. Através da luz, o sol gera calor, tornando-se poderoso e produz também a virtude geradora e vivificante. Então, olha para o sol, ele tem 3 elementos. O primeiro elemento do sol é a luz, o segundo é o seu poder, o terceiro é a sua virtude. Então, através da luz é produzido o quê? O calor. É produzido os raios. Então podemos dizer que a santidade de Deus é como a luz, que através da luz produz todas as outras coisas. Assim como para os cristãos a sinceridade é o brilho de todas as graças, em Deus a pureza é o resplendor também de todos os seus atributos. A justiça de Deus, nós podemos entender que a sua justiça é banhada com santidade. A sabedoria de Deus é banhada com santidade. O braço forte de Deus, o poder de Deus, também é banhado com a sua santidade. A sua verdade, suas promessas é banhada com a santidade. Então nós vemos a santidade de Deus intrínseca em todas as coisas que ele faz, que ele executa e também que ele promete a nós. Onde a santidade de Deus ela é manifesta. Como eu disse, a santidade de Deus ela é manifesta nas suas obras, nas suas criações, é manifesta no mundo, é manifesta no cosmo. Olha só, Salmo 145:17 nos diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. A justiça ali, que é banhado com a santidade de Deus, traz para nós essa interpretação que o Senhor, ele é santo nos seus caminhos, ele é santo no que faz, ele é bondoso no que faz. A santidade é o padrão de todas as suas ações. Encontramos o próprio Deus declarando que no princípio tudo que foi feito era muito bom. Isso significa o quê? Significa que tudo que foi feito sem impureza, foi feito perfeito, porque o próprio Deus disse que era muito bom. O homem, ele foi criado santo, Eclesiastes 7:29. Então aqui nós estamos falando onde manifesta-se a santidade de Deus. Já vimos que ele de fato é santo, é separado, é puro, é 3 vezes santo. Agora, onde essa santidade de Deus se manifesta? Nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, é manifestada nas suas obras, nas suas criações, e
é manifestado na natureza, é manifestado também na criação do homem. Eclesiastes 7:29 nos diz: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas o quê? Intrigas. Mas Deus criou os homens como justo. Infelizmente, o pecado traz a injustiça. O pecado, que foi uma escolha do homem e da mulher, dos primeiros pais, Adão e Eva, deram consequência ao quê? Ao pecado, ao erro, à injustiça. Mas Deus não criou o homem assim. Deus cria também os anjos de forma justa, até mesmo os anjos que pecaram, que caíram. Os anjos que foram para o outro lado, que são contrário à obra de Deus hoje, os anjos que seguem a Satanás, mas eles, em princípio, foram criados santos. Judas 1,6 diz o seguinte: e aos anjos que não conservaram suas posições. Qual posição foi essa? Em santidade. Assim também Satanás foi criado santo. Ele foi criado como Lúcifer, anjo de luz, que transformou-se em quê? Em Satanás, acusador, adversário. Ezequiel 28:15 nos informa: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o dia em que achou maldade em você. Então Deus o criou inculpável, santo, mas um dia achou-se maldade nele, assim como um dia achou-se maldade também no ser humano. Então a santidade de Deus, ela é manifesta na sua criação. A santidade de Deus também é manifesta na sua palavra, na sua lei. Essa lei proíbe o quê? Todo tipo de pecado, toda variedade de pecado, seja na mente, no coração, seja nas atitudes, seja pecados refinados ou pecados grosseiros, os intentos da mente, a contaminação do corpo, o desejo secreto e o ato praticado também abertamente. Essa que é a palavra de Deus nos proíbe. Esta que é a lei de Deus nos proíbe. Por que nos proíbe? Porque ela quer nos moldar à imagem e semelhança daquele que nos criou, voltando à nossa essência, voltando à nossa missão. Em Romanos 7:12, Paulo diz que essa lei, a palavra de Deus, ela é santa, seus mandamentos são santos, justo e bom. O problema é o homem. Por que o homem não se rende à palavra de Deus? Porque o homem está alienado da palavra de Deus. Porque o homem vive distante da palavra de Deus. Porque o pecado corrompeu e o pecado o afasta cada vez mais da pureza e da luz. Por isso que ele não coloca em prática. Porque colocando a palavra em prática na sua vida, você volta a se tornar como Deus é santo. Então os mandamentos do Senhor trazem o quê? Traz pureza, trazem luz para os ambientes. Quem não ama e não vive a luz, odiará sempre a santidade de Deus. Nunca falará sobre a santidade de Deus. Além da santidade ser encontrada nas suas obras, na sua criação, além da santidade ser encontrada também na lei, na sua palavra, vamos encontrar a santidade de Deus sendo manifesta onde? No ponto mais áureo, no ponto principal, através da cruz de Jesus Cristo. Isso mesmo, a cruz é a maior manifestação da santidade infinita de Deus e do seu ódio contra a maldade e o pecado. O ponto de castigar o seu filho até o limite extremo mostra-nos a sua repulsa ao pecado. A A.W. Pink nos explica o seguinte: nunca a santidade divina parece mais bela e mais adorável do que na hora em que o semblante do Salvador ficou por demais desfigurado em meio aos seus gemidos mortais. Nós vemos em Isaías 53:10 o que? Contudo, foi do agrado de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, quando Deus está Deus está esmagando Cristo na cruz, quando Deus está o permitindo sofrer na cruz, ele ali está vivendo a plenitude de sua santidade, cumprindo o seu propósito, cumprindo
a sua missão para a humanidade, matando o seu próprio filho na cruz, executando seu próprio filho na cruz para que eu e você não fôssemos executados. Somente a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, somente Ele pode de fato trazer esse casamento entre nós e Deus novamente por meio da sua morte. Então a santidade de Deus, ela é explícita quando Jesus está sendo executado por Deus na cruz do Calvário, conforme Isaías diz que foi do agrado, foi da vontade de Deus esmagar Jesus para que nós não fôssemos esmagados por sua ira, por sua justiça, que estava requerendo o seu pagamento. Aí ele continua dizendo que, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua missão. Depois do sofrimento, da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, pelo seu servo, e ele justificará muitos e levantará muitos da iniquidade. Então, além de a santidade se manifestar na natureza, nas escrituras, na cruz do Calvário por meio da morte de Jesus, por fim, a santidade de Deus também, ela se manifesta para nós hoje, e nós somos convidados a nos prostrar diante dessa santidade. Então convém que nos aproximemos dela com a máxima reverência. Na Assembleia dos Santos, ele se encontra conosco e nos convida. Não somos obrigados a nos tornar onipotentes, não somos obrigados a nos tornar oniscientes, como Deus é, como é a sua essência, mas temos que ser santo, e isso em toda a nossa maneira de viver. Sede santos, porque o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai é santo. Você, eu, não somos obrigados a sermos eternos, não somos. Sermos onipotentes, termos toda a força, não somos. Não somos chamados a ser oniscientes, sabe de tudo, tem todas as informações à disposição, entra na mente das pessoas. Não somos, mas somos convidados, conclamados a vivermos uma vida de santidade.